Aleluia. Amém? Estão felizes aí? Amém, né? Glória a Deus. Queridos, feche os olhos mais um minutinho. Feche os olhos. Deixa os irmãos que têm que se movimentar, que têm que... Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra poderosa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, mais cortante que espada de dois gumes. Aquela que é apta, Senhor, para discernir, Deus, as intenções dos nossos corações. Nós queremos aquietar a nossa alma, Senhor. Queremos ministrar a nossa alma, ao nosso espírito. Porque não chegamos nesse lugar, Senhor, como religiosos, não, Senhor. Nós subimos a esse lugar porque nós chamamos. Senhor. Nós amamos ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor inteiramente, Pai. Permita, Senhor, que os nossos corações nessa noite sejam uma terra boa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. De mim mesmo, Senhor, não tenho nada para entregar para meus irmãos, Pai. A não ser se Teu Espírito Santo se mover nesta noite. Eu não tenho nada para oferecer, Pai. Mas a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ela continua sendo e será sempre poderosa. Para mudar as nossas vidas. E para nos levar mais para perto de Ti, Senhor. Abençoa o coração dos meus irmãos aqui nesta noite. Aqueles que entraram aqui entristecidos, Senhor. Aqueles que estão aqui nesse momento pensando no amanhã. Aqueles que estão aqui já estão chateados por algum motivo, Senhor. Espírito Santo, não permita, Pai. Não, Senhor. Nós estamos no melhor ambiente que poderíamos estar, Pai. Quantas pessoas aí fora estão perdidas, sem esperança, sem orientação, Pai. Mas nós outros um dia fomos encontrados, Senhor. E a luz do Senhor veio sobre nós. E aonde habitava trevas, habitou luz. E hoje nós somos homens, mulheres, jovens e adolescentes, Senhor. Filhos e filhas do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que a Tua palavra venha, Senhor, mais uma vez sobre as nossas vidas, de forma poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Abra por gentileza no livro de Isaías, capítulo 9. O Senhor tem ministrado nossos corações. A missão da igreja. Qual é o propósito do Senhor para a sua igreja? O propósito do Senhor para a minha vida, para a tua vida? E no livro de Isaías, nós vamos ler juntos aqui uma palavra profética que o profeta Isaías ministrou. Diz assim: apesar de tudo, eis que haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, o futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios. A caminho do mar, além do Jordão, distrito das nações.
o povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Amados, aqui uma palavra do profeta Isaías. Uma palavra, uma profecia messiânica. E essa palavra, meus amados, uma palavra declarada, ela levou mais ou menos 600 e poucos anos para se cumprir em Jesus. E abra comigo, por gentileza, o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12. Mateus 4, 12. Amém? Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados, essa palavra que nós lemos juntos agora em Mateus, uma palavra que estava se cumprindo do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Amados, basicamente, como comentei, 600 anos, essa região, a Galileia dos gentios, essa área, essas pessoas, passou geração em geração, aquela palavra profética de Isaías, ela começou a ultrapassar geração após geração, século após século. E a palavra diz aqui que Jesus inicia o seu ministério nesta região. E, amados, essa região, ela justamente é chamada Galileia dos gentios, porque quem vivia nessa região eram moradores de vários países diferentes, de várias regiões, de várias nações diferentes. Era uma região que era desprezada, era uma região que não tinha esperança, era uma região além da sociedade. Mas a palavra diz que essa palavra profética de Isaías se cumpriu aqui. E por quê, meus amados irmãos? Justamente para declarar que Jesus, ele não veio nos palácios, para os poderosos da época. É óbvio, Jesus veio para todos. Mas essa região aqui era uma região totalmente à par da sociedade. Mas essa região que vivia em trevas, a palavra diz que veio a grande luz. Eu não sei quem estava aqui semana passada e ouviu o pastor Marcelo falando sobre isso. O poder e a força dessa luz de Jesus. E Jesus chegou e começou a declarar luz àquelas pessoas que estavam em trevas. Gerações após gerações, famílias sem esperança. Mas de repente apareceu um homem e trouxe luz. E essa luz, a palavra diz que o Senhor falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo: eu cheguei, mas para que vocês agora possam viver de acordo com essa luz, vocês precisam se arrepender. E Jesus começou a declarar essa palavra do reino de Deus, o reino dos céus, para esse povo. Um povo que estava sem esperança, um povo que estava totalmente afastado. Amados, isso tem muito a ver comigo e com você.
Quando você começa a ler o livro de Atos, o início do livro de Atos, nos primeiros capítulos, você percebe que os próprios apóstolos imaginavam que Jesus tinha vindo somente para os judeus. Até que Pedro tem uma experiência, e Deus fala com Pedro, que Jesus tinha vindo para todos, inclusive os gentios. Nós, sem esperança, sem pátria, nós somos simbolismo desse povo aqui, queridos. Mas a palavra diz que Jesus se apresentou e disse: vocês não precisam viver mais assim. Agora eu trago a vocês um reino, o reino dos céus. O meu reino eu trago a vocês. Agora vocês não precisam mais viver em trevas. Vocês não precisam mais viver escravizados. Vocês não precisam viver mais à margem da sociedade. Agora eu sou. E a palavra diz em João, Evangelho de João 8:12, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas perceba, queridos, Jesus é a luz do mundo. E Ele continua sendo a luz do mundo. Mas, amados, a pregação começou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, eu sou a luz. Se você quiser caminhar comigo, você também será luz. Porque a minha luz vai bater em você. E a minha luz, através da sua vida, vai tocar outras pessoas. Mas o Senhor está falando: mas o meu reino. Amados, nós vivemos dias difíceis. E muitas vezes nós, como igreja, nós nos confundimos quando nós vivemos o nosso dia a dia como um cidadão comum de uma sociedade. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, o reino de Deus é um reino espiritual. E nós estamos todos aqui como igreja. E você que está aqui, que um dia entregou sua vida a Cristo, a luz do Senhor veio sobre você. Mas o Senhor não só raiou a luz sobre você, Ele falou: agora viva conforme os padrões do meu reino. E quando a igreja, ela começa a ter essa dificuldade, porque ela vem, quando eu falo contexto igreja, queridos, não é essas quatro paredes, não é esse banco, somos nós. É lógico que nós vivemos em comunidade, nós vivemos sob uma liderança, sob um ministério. Mas aí, amados, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a caminhar debaixo do governo teocrático. Teocrático. Não é o que eu quero, não é o que eu penso. Por mais que eu poderia dizer, porque tem o Evangelho segundo Marcos. Ok? Eu poderia ter o Evangelho segundo meu nome. Mas brincadeira à parte, queridos, não. É um governo teocrático. Não é o que eu acho, o que você acha, que nós achamos, é o que a palavra diz. Queridos, não tem volta. Eu estava ministrando para o jovem esse dia, eu falei: não tem volta, a tecnologia não tem volta. A internet não tem volta. Cada vez vai aumentar mais o conhecimento, queridos. E aí muitas vezes nós nos perdemos, nós nos confundimos na nossa vida espiritual, porque a gente não entende que viver como cidadão, como viver como esse reino de Deus, esse cidadão do céu, é diferente do meu dia a dia, do que eu vivo. Não. Porque muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia. Porque eu acho isso, eu penso nisso. Acabamos de ter uma eleição. Faz uma semana. Todos aqui tiveram a liberdade democrática de votar em quem quisesse. A igreja dá sinais, dá uns caminhos. Óbvio, todo mundo aqui, né? Nós ouvimos esses dias sobre sabedoria, discernimento.
Então, ferramentas todos nós tínhamos. Mas é livre. Jamais eu vou poder dizer, pastor Albano, vote nessa pessoa. Não. Jamais. Mas agora, quando a gente vem para a questão espiritual, o governo é teocrático. Deus tem seus princípios, o Senhor tem seus valores, tem a sua palavra. A palavra é dele. E aí nós ficamos nessa confusão. Não é o que foi falado aqui, não, eu não concordo. Sabe por quê? Porque pastor A, B, C, D e E falou alguma coisa diferente. Não é bem assim. Talvez aqui mesmo agora. Governo teocrático, governo de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus não é um reino terreno ou político, mas é espiritual. Ele é caracterizado pela justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Depois você pode ler. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, nós precisamos entender essas coisas nesse tempo. Por mais você pense no teu coração, mas eu já ouvi sobre isso. Mas nós precisamos falar sobre as mesmas coisas muitas vezes. Porque se essas coisas, a palavra de Deus, até retiro essas coisas, a palavra de Deus, ela não gera mudança, obviamente que ela tem que ser repetida várias vezes. E Jesus veio para esse povo, simbolizando nós aqui. Porque, diz a palavra 17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Para entrar nesse reino é necessário arrependimento e fé em Jesus Cristo. Amados, eu queria começar com isso porque é o que o Senhor falou muito no meu coração. Por que nós como igreja não conseguimos viver a realidade do reino de Deus? Por que nós não conseguimos como igreja, aí eu digo nós mesmos, coletividade, ninguém faz nada sozinho, nós como igreja, os ministérios, as células, as coordenações, as supervisões, por que nós não conseguimos muitas vezes avançar, seguir e viver essa luz que Jesus falou que nós somos, vós sois a luz do mundo, e pregar o evangelho aos perdidos e declarar a mesma coisa: arrependei-vos. Porque nós confundimos muito. Principalmente nós, muitas vezes, que temos mais tempo de fé. Esse governo teocrático, ele não entra no meu coração. Mas nós precisamos passar, queridos, e começar a viver esse reino. Porque esse um povo aí fora, também sem esperança, como eu e você. Eu não sei você, amados, eu levei 17 anos para que a luz de Jesus viesse sobre a minha vida. Eu não sei aqui. Quanto tempo levou? Quanto tempo você ficou em trevas? Ou talvez você está aqui e está em trevas. Você não enxerga. Por que trevas? Por que uma escuridão? Você não tem visão. Quanto tempo você ficou assim? Até que Jesus veio e lançou a sua luz sobre você. E através do sacrifício vivo dele, no Calvário, pagando a nossa dívida, ele nos trouxe redenção. E uma luz veio sobre nós. Amado, parece meio duro a pregação de Jesus a esse povo. Arrependei-vos. Mas agora eles não eram mais um povo cego. Agora eles tinham luz. Agora eles poderiam entender o que Jesus está falando. Vocês precisam se arrepender das práticas que vocês estão vivendo. Vocês não podem viver mais desse jeito. A conduta de vocês não é mais apropriada ao meu reino. Agora vocês têm a luz. Vocês podem escolher como vocês querem viver. E muitas vezes, amados, o que mais nós temos são desculpas para não viver essa realidade.
Como nós temos desculpa. Ah, porque eu trabalho muito. Ah, porque você não sabe a minha vida. Ah, porque você não conhece a minha história. Amados, uma das dificuldades nossa, com mais de 30 anos de fé, é como ver tantos e tantas pessoas naufragando na fé no decorrer do caminho, porque não conseguem entender qual reino elas estão vivendo. Amados, nós fazemos parte de um reino. Assim, como eu comentei, nós vivemos na sociedade, nós estamos debaixo de uma Constituição Federal. O reino secular tem a sua Constituição Federal, as suas leis, as suas obrigações, os seus direitos. Mas nós outros temos a palavra de Deus. Nesse governo teocrático, nós temos a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, nós precisamos seguir essa palavra. Amados, nós não conseguiremos avançar. Não conseguiremos. Por incrível que pareça, você talvez não percebeu, nós estamos a 3 meses do final de 2024. O ano está acabando. E o Senhor espera mais de nós. Eu e você somos uma resposta aí para o mundo. Eu sou a resposta para o mundo. Você é essa resposta aí para o mundo. Foi falado também domingo passado, amados, só a nossa família. Se nós evangelizássemos só a nossa família, você acha que teria lugar vazio aqui nessa noite? Se fosse só a nossa família. Amados, o mais óbvio, a nossa família. Eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria que algum ente seu seguisse nessa vida sem conhecer Jesus. Ou alguém deseja? Ninguém deseja. Mas nós não conseguimos fazer isso, amado, porque nós ficamos, perdidos nessa confusão que nós vivemos. Mas o Senhor nessa noite deseja que nós possamos tomar uma postura como igreja e caminhar e avançar. E para que essa luz chegue aos perdidos. Amados, continuando aqui, Mateus 4, 18. Olha o que diz aqui. Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. 4,18, Mateus 4,18. Viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram os pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Eles, eu não sei como está a tua tradução, tá, amados? A minha King James. A minha diz: eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Olha, queridos. Imediatamente. Amados, aqui não fala que... Espera um pouco aí, Jesus. Jesus, espera aí. Espera aí, Jesus. Calma aí. Como que é? Reino? Pescadores de homens? O que é? Não entendi. O que é? O que o Senhor está falando aí? Segura Jesus aí, espera um pouquinho aí, eu não estou entendendo direito o que é esse reino, o que é esse evangelho, o que é essas boas novas, o que é ser pescador de homem. Como assim deixar o meu barco, deixar o meu trabalho, como assim deixar o meu pai, como assim? Calma ainda, eu não estou entendendo muito bem o que é evangelho, o que é renunciar a mim mesmo, o que é viver pela fé. O que é isso? Viver princípios de um reino, não é desse reino. A palavra diz: imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguir a Jesus.
Queridos, eu não estou falando de processo. Eu não estou falando de um processo que nós caminhamos em santificação, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Muitas coisas são trabalhadas em nós. Não estou falando disso. Eu estou falando de decisão. Queridos, e isso eu posso dar testemunho para vocês. Quem me conhece e já ouviu o meu testemunho de conversão, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha ouvido esta palavra. O meu lar, a minha casa, era uma casa espírita. Eu nunca tinha ouvido essas boas novas do evangelho, nunca. Eu nasci nesse bairro. Para os irmãos terem uma ideia, eu nem sabia onde era a igreja Batista Betel, que não era aqui, era na Roque Vernália, onde hoje é o Ágape. Eu não sabia. Eu me assustei aqui, o que é uma igreja? O que é uma igreja? O que é isso? O que são essas pessoas levantando as mãos? O que são esse choro? O que está acontecendo? Mas eu me lembro, amados, que quando a palavra veio, ela veio cortando dentro de mim, queridos. E mesmo olhando para a minha fraqueza, as minhas questões que eu tinha, eu falei, eu não quero mais viver isso, eu quero viver Jesus. Amados, eu não estou falando de mudança radical da água para o vinho, isso não aconteceu. Mas o que aconteceu é uma decisão, eu não quero mais viver longe de Jesus, mesmo com as minhas fraquezas. E quando eu me vi, eu estava ajoelhado na frente chorando, eu nunca mais... Por mais as dificuldades que eu tive ao longo do caminho, eu nunca pensei em não estar com Jesus. Por isso, estar aqui nessa noite é uma pessoa improvável. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, eu tomei uma decisão. Eu não quero ser mais esse jovem desse jeito. Eu encontrei, uma luz brilhou em mim. Antes eu não via nada, não entendia nada. E é isso que o Senhor está falando aqui. Dando testemunho desses discípulos que se tornaram apóstolos, inclusive um deles. Cadê? Aqui, ó, 21. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Eles imediatamente deixaram o barco, seu pai, para seguir a Cristo. Inclusive, amados, João foi o homem mais íntimo de Jesus. Um homem que encostava seu coração no peito de Jesus, para ouvir o coração de Jesus. Mas nós precisamos essa noite, queridos, por mais difícil que seja o seu processo, você precisa dizer nessa noite, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor me chamou, o propósito que o Senhor me chamou. O Senhor tem um propósito universal para todos nós. Sigam a Jesus. Sigam a Cristo. Deixem tudo que vocês estão fazendo. Tudo. E sigam nesta noite, você que está aqui e está indeciso. Você que está aqui e não está vivendo uma vida de acordo com o Senhor deseja. Diga hoje, imediatamente, eu vou seguir Jesus. Eu que estou aqui. E já não obedeço o pastor, não obedeço pastora, não obedeço o ministério. Não quero saber de nada. Decida no teu coração, imediatamente eu quero seguir Jesus. E se você deseja seguir Jesus, e se você deseja estar num contexto eclesiástico de igreja, de corpo, você precisa seguir o ministério. Porque Jesus
Começou a preparar o seu povo. E essas pessoas estavam sendo preparadas para seguir a missão de Jesus. Amados, olha o que diz o 23 aqui, que tremendo. E percorria Jesus toda a Galileia, toda. Cai no teu coração essa palavra, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus percorria toda, agora vamos colocar para o nosso contexto, toda Paranaguá. Toda. Não só a Vila Guarani, não só o Porto dos Padres, não só a Serraria do Rocha, não só a Samambaia, toda Paranaguá. E aqueles homens que tinham deixado tudo para trás, começaram a seguir o Mestre. E quando você lê o livro de Atos, queridos, você fica impressionado. Quem teve no Marcados aqui em junho, acho que foi em junho, você ouviu muito sobre a descida do Espírito Santo. Como Jesus, antes de ser assunto aos céus, falou, olha, fiquem em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. Amados, quando esses homens foram revestidos de poder no Pentecostes, esses homens transtornaram o mundo. Transtornaram. Quando esses homens foram cheios do Espírito Santo, uma revolução começou no meio do povo. Pessoas se convertendo. Pessoas entregando a sua vida a Cristo. Eu não vou ler agora por questão de tempo, amados. Mas só na primeira ministração de Pedro, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas na ministração de Pedro. Jesus tinha sido assunto aos céus, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram uma revolução. Não começaram no primeiro dia, amados. Eles não tinham nem se organizado, depois leia Atos. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor Marcelo, que me perdoe. Mas eu vejo muitos homens aqui na igreja. Exclua os que trabalham de madrugada. Exclua os que vão trabalhar outro dia, de manhã cedinho. Por que nós homens não podemos vir de madrugada numa oração de 24 horas na igreja? Por quê, amados? Por que nós continuamos a viver essa vida? E não é porque eu vim, queridos, porque tem outras ocasiões que eu não vim. E nessa, eu falei, Senhor, eu quero passar a madrugada inteira. É o mínimo. É o mínimo. Mas por que nós, homens, somos tão difíceis nessas coisas? Me perdoe, querido, você que é visitante, não é para você, não. É para os da casa. Para nós, homens, queridos, homens incendiados, homens cheios do Espírito Santo, homens com dificuldade, sim. Mas esses homens cheios do Espírito Santo, queridos, na primeira ministração de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, entregaram suas vidas a Jesus, pessoas que estavam em trevas, pessoas que não tinham a luz. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Agora, quem irá trazer luz a essas pessoas? Quem vai mostrar luz para essas pessoas? Quem vai dizer para essas pessoas, arrependam-se? É chegado o reino dos céus. Quem vai fazer isso? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a ministrar essa verdade. E a igreja ainda estava começando, não tinha organização, ainda não tinha quem ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas tinha algo incendiando dentro do seu coração. Uma chama ardente, queimando dentro de si. Quando olhava para si mesmo, e olhava para um pecador cego. Depois você leia o livro de Atos e você vai ver que eles começaram a se organizar. Ainda não estava organizado as questões, mas algo era latente dentro deles, o Espírito Santo ardendo no coração de cada um. Os seguidores de Cristo são chamados para viver como cidadãos do reino, manifestando o caráter de Deus
em suas vidas, participando da missão de expandir o reino, preparando o evangelho e vivendo conforme os ensinamentos de Jesus. Eu tenho comentado algumas vezes quando eu subo aqui, queridos. Paranaguá precisa de um mover de Deus. Está terrível a situação. Eu não digo só de segurança. Mas se nós, como igreja, não nos levantarmos, amados, e permitir que o Espírito Santo incendeie o nosso coração de novo, para poder falar aos perdidos. Eu estava aqui ontem, trabalho com as crianças, e tem um trabalho aqui na igreja, já faz algum tempinho, que é Crescendo com Deus, se eu não estou enganado, que trabalha só com crianças carentes que não conhecem ao Senhor. E o irmão Gil me mostrou, está vendo aquela moça lá? É aquela. Já uma moça. Ela entrou com acho que 10 anos, mais ou menos assim. Eu me lembro que no dia que eu e o Gil fomos no bairro, na casa dela, situação bem difícil, amado, bem difícil. E eles começaram a caminhar aqui no projeto. Porque me assustou porque o tempo está passando, né? Eu até falei para o Gil, Gil, tem muita coisa para fazer, mas a semente está lá. A semente foi lançada no coração dela. E permita que ela possa caminhar, né, dentro dos padrões do reino e viver conforme a vontade do Senhor. Mas nós precisamos fazer isso, amados. Precisamos. Mas por que não fazemos? Qual é a nossa dificuldade? Eu caminhando aqui, amados, prometo, caminhando para o final. Qual é a minha e a tua dificuldade? Aqui no capítulo 4 de Mateus, que nós lemos, um pouquinho mais para frente, você vai perceber, começa no capítulo 5, o Sermão do Monte. Mas muitos falam que o Sermão do Monte é, digamos, uma constituição aí, né? Para nós outros aí. Se você não leu o Sermão do Monte, alguns capítulos aí, leia. Lá o próprio Jesus está ensinando a nós, aquele povo e a nós hoje, como nós devemos proceder. Mas quando chega no capítulo 6, versículo 33, diz isso. Jesus tinha falado já muita coisa. E para caminhar para o final, eu quero pontuar 3 coisas aqui que o Espírito Santo falou comigo. Mas aqui no 6:33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas aqui daqui a pouco nós vamos ler. Obviamente que muitos aqui já conhecem, que permeia o coração de muitos de nós aqui. Mas, amados, eu queria comentar de 3 questões. Eu queria começar no 6:14 aqui com vocês, por gentileza. Mateus 6:14. Que é uma situação que nós precisamos permitir que o reino seja em primeiro lugar na nossa vida. Porque aqui no 33 o Senhor praticamente está fechando, né, tudo aquilo que o Senhor estava falando aqui no capítulo 6. E diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Eu queria pontuar para nós outros como igreja local aqui. E quando eu digo, volto a repetir, governo teocrático, Deus governando as nossas vidas. E o Senhor fala aqui que nós devemos ser uma igreja perdoadora. Eu e você devemos perdoar com facilidade. É fácil? Obviamente que não é fácil. É necessário? É necessário. A palavra diz que, entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Amados, quantos de nós aqui estamos presos na falta de perdão? Presos. Guardou lá numa gaveta, está guardadinha.
Não pode tocar lá. Se tocar lá, machuca. E dentro desse contexto aqui de capítulo 6, o Senhor está falando, olha, aquele que deseja buscar o meu reino em primeiro lugar. E amados, eu tenho certeza aqui, queridos. Eu tenho certeza, pela fé, que nós todos, que entregamos a nossa vida para Cristo, se perguntar para você, você quer viver o reino? Você vai dizer, eu quero viver o reino. Eu creio pela fé que todos nós aqui vamos dizer isso. Mas a palavra diz que se eu quero viver o reino em primeiro lugar, eu devo perdoar. E quantos de nós, como igreja, estamos aí paralisados na nossa fé, na nossa vida com Deus, porque não conseguimos perdoar. Amados, eu contei que foi 96, se a minha memória não falha. 96. Eu tive uma irmã que ela foi assassinada. E para mim foi difícil, além de ser minha irmã, obviamente. Era como mãe. Eu me lembro, amados, que eu fui até a cidade onde ela morava. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim, olha, libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Vá lá e peça perdão, porque senão o teu coração vai ficar preso. E amados, como é difícil você ter que ir até uma delegacia e ainda pedir perdão para a pessoa. Mas eu me lembro que o Espírito Santo falou claramente comigo sobre perdão. E naquele dia eu liberei perdão. E pedi perdão. Porque o que eu desejei para ele, para a pessoa, eu comentei na época que muitos dos meus familiares estavam presos no perdão ainda. Porque você há de convir comigo, não é fácil. É difícil. Mas é necessário. É necessário, amados. Libere perdão nessa noite. Você está entristecido com alguém, com alguma situação, seja aqui no contexto de igreja, seja no contexto de família, seja no contexto profissional, seja no contexto aonde for. Libere, peça perdão. Se a pessoa vai aceitar, é outra questão. Mas você será livre. Nós precisamos ser uma igreja que perdoa, queridos. Porque como nós vamos ministrar perdão e fora para as pessoas? Como que eu vou chegar para alguém e falar, ó Jesus, o plano de salvação é esse. Jesus morreu por você, Ele é maravilhoso, tal. Mas é o seguinte, você tem que se arrepender, cara. Você tem que se arrepender. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Esse, queridos, é uma das questões que a igreja precisa fazer. Se você ministra o evangelho para alguém, você vai chegar nesse ponto, querido, ou querida, seja quem for que você estiver ministrando, mulher com mulher, obviamente, de preferência, homem com homem, né? Irmão, não vai querer evangelizar a mulher, que não, né? Fica a dica aí só. Vai chegar no ponto, você vai falar isso. Mas como você vai fazer isso se você mesmo tem questões de perdão e não perdoa? Então, amados, que nessa noite o Espírito Santo, peça ajuda a Ele, né? Posso até ajudar aí. 6:19. Acabando, irmãos. Calma aí, calma aí. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Agora, amados, uma questão que o Espírito Santo falou comigo, que nós precisamos nos atentar como igreja. Se nós desejamos falar aos perdidos, se nós desejamos ser essa luz, através da fonte de Jesus, sermos essa luz para o mundo, nós precisamos ser uma igreja generosa. Muitos de nós aqui
Vivemos desesperadamente por questões materiais. Eu não estou dizendo que não deva. E o que eu estou dizendo é que nós olhamos para nós mesmos. Como que nós desejamos que o reino venha expandir, se nós não conseguimos ser uma igreja generosa? Se nós queremos acumular tesouro aqui nesta terra, eu não vou dar esse valor, porque se eu ofertar esse valor, poxa, eu estou juntando aí tesouro para comprar um iPhone 16, aí 16. Meu Deus, eu estou juntando, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter aquilo. Mas nós não temos um coração pronto, queridos, a ofertar. A igreja precisa ser conhecida como uma igreja generosa. Você e eu precisamos ser conhecidos como pessoas generosas, não pessoas mesquinhas, queridos, não. Não, amados. Pessoas com dificuldade de ofertar, de dizimar, meu Deus. Porque não querem mexer nas coisas da terra, nos tesouros da terra. Porque se eu fizer isso, se eu ofertar, se eu abençoar o irmão, se eu abençoar a minha irmã, se eu abençoar alguém da célula, está todo mundo falando, né? Lá na célula. Olha, tem uma irmã aí, está passando dificuldade, uma situação difícil. Aí você fica assim. E a irmã, ei, tem uma irmã, e você fica aí, né? Parece que não é com você. Não, queridos, nós precisamos ser uma igreja que seja vista como uma igreja generosa. Amados, eu tenho algo no meu coração, sabe? Eu penso assim, queridos. A vida da igreja não é trabalho social só. Mas que a igreja tem que fazer trabalho social, ela tem. A igreja precisa fazer trabalho social. É óbvio, primeiro os de casa, mas ela precisa ir para fora. Como? Sem questão financeira. Os irmãos não conseguem. Queridos, eu repito, não é para você que está visitando nessa noite, é para nós aqui. O Senhor quer nos levar, quer nos avançar, quer nos levar mais longe, quer usar as nossas vidas, quer multiplicar esse número aqui. Não por pessoas, mas por vidas que precisam conhecer a luz. Vidas que precisam conhecer a Jesus, amados. Não é por uma pessoa só de ter mais uma pessoa aqui. Nós queremos ter 2, 3, 4 cultos. Nós queremos aumentar esse lugar. Não por questão de quantidade, mas porque a igreja precisa falar do amor de Cristo. Mas como? Se é uma igreja se nós procuramos só acumular tesouros, é um desespero, amados. Vendo o pastor Albano subir aqui. Por favor, pais. Seus filhos, jovens, adolescentes, desejam, ou melhor, que desejem pelo menos querer ir ao acampamento. Mas muitos não têm condições. Se eu estou errado, ele usou essas palavras, mas tem pai que nem veio procurar pelo nosso irmão, não tem condições. E os que têm condições também não procuram. Por que será? Amado, se hoje tem um grupo de jovem adolescente, que glória a Deus, amados. Nessa geração aí, queridos, se existe um povo difícil agora para evangelizar, é os jovens adolescentes, amados. De tantas distrações que existem. Mas quando nós temos alguns aí, graças a Deus, e nós cremos que vai multiplicar, nós precisamos disso, queridos. Mas muitos não vão, por questão financeira. E aí você que está sentado aí na cadeira, querido, que poderia estar abençoando, não se manifesta. 6:28. Acabando aí.
Esse é muito conhecido, né, amados? Mas esse daqui eu creio que as preocupações da vida diária, né? 6:28. E por que andais preocupados quanto ao vestir, observar como crescem os lírios dos campos e não trabalham nem tecem? Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus vestiu assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda como vestiremos. Pois somos pagãos que tratam de obter tudo isso. Vós, o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais todas essas coisas. Preocupações. Preocupações, amados, se eu abro um pouco mais o leque aqui. Tantas as preocupações que nós temos. Além de vestir, comer e beber. Ficamos paralisados na nossa fé, é o casamento que não vai bem. E aquilo começa a me consumir. É o trabalho que não está legal. Eu queria estar ganhando um pouco mais, não estou ganhando. Isso, queridos, as preocupações começam a invadir o nosso coração, amados. Queridos, como nós, como igreja, podemos avançar com tudo isso? O Senhor está falando nessa noite, nós nos preocupamos com tantas coisas. Vocês têm um Deus que cuida de vocês. O Senhor está falando aqui, olha, eu cuido de vocês, queridos. Se vocês estão com alguma dificuldade, creia que eu sou suficiente para você. Eu sou o mesmo Deus que se apresentou a Moisés. E quando Moisés perguntou quem eu era, eu falei para Moisés, eu sou quem eu sou. Eu sou o médico que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa. Não perturbe o vosso coração com essas coisas, mas caminhe, avance. As pessoas estão caminhando para o inferno sem Jesus. E o Senhor está falando, vocês parem de se preocupar com essas coisas, com essas pecuinhas, com essas coisas que eu cuido de vocês. Eu trabalho tanto nessa empresa, mas o meu chefe não me valoriza. Eu cuido de vocês. Mas olha, eu venho tanto tempo na igreja, só eu, meu esposo não vem, eu cuido de você. Há algo dentro de mim, eu não sei o que é, eu cuido de você. Nós temos um Deus que cuida de nós, queridos, em todas as coisas, em tudo que nós precisamos. Nós temos um Deus autossuficiente. Nada que possa preocupar o coração da igreja. Qual é a preocupação da igreja? Falar do amor de Deus. Essa deveria ser a minha preocupação, a tua preocupação. O teu familiar que não conhece a Ele, o tempo está passando, o relógio está indo. Aleluia! Ele cuida de nós. E agora, para finalizar, Jesus. Romanos, capítulo 3. Terminando, irmãos, agora, vamos acabando aqui. Olha o que diz o livro de Romanos aí. Romanos, só um minutinho, queridos. Acho que Romanos 3. 23. Aqui. Amém? Estava vendo 4, aí não vai, né? Capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. Eu vou repetir de novo, amados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui não está estarão da glória de Deus, estão da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos. E nós, com certeza, não estávamos nesse todos. Mas um dia eu e você entregamos a nossa vida a Jesus. Alguém foi usado por Deus e lançou uma luz sobre nós. E essa luz revelou Jesus em nós. Amados, com tudo que eu falei do meu testemunho aqui, queridos, mas eu tive que te dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu quero viver na fé do Filho de Deus. Amados, esse é um versículo que quase a gente não lê muito, né? Que quase não lê muito. Porque essa é a realidade, amados. Aí do mundo aí fora. Que haja um batismo de amor sobre nós essa noite. Que haja um batismo de amor sobre os perdidos aí fora. Amém? Fique de pé, por gentileza. Agora, feche os olhos, por gentileza. Por gentileza. Agora, queridos, qual é o nosso posicionamento, amados, como igreja? Aleluia. Nós falamos de reino. Nós falamos da espera. Com aquela palavra de Isaías, capítulo 9. Aquela palavra profética, ela foi cumprida em Mateus. E Jesus veio. A luz. Qual é a missão da igreja? O Espírito Santo tocou em algumas áreas aqui que tem nos afastado, tem nos atrapalhado de viver essa missão. Você precisa nessa noite olhar para dentro de você e falar: Senhor, isso está me atrapalhando, eu não estou conseguindo viver esse reino de Deus. Eu não estou conseguindo ter esse amor pelas pessoas aí fora que não conhecem. Eu não estou conseguindo, Senhor, perdoar, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo ser uma pessoa generosa. Senhor, eu tenho pecado porque nem ofertado, nem dizimado eu tenho feito. Senhor, eu sou uma pessoa que venho aqui, mas meu coração está cheio de preocupação. Inúmeras preocupações. Eu venho aqui, Senhor, porque eu me sinto bem. Mas eu saio daqui e continuo com as mesmas preocupações, com as mesmas dificuldades. Nesse exato momento, querido, alguém está precisando de uma palavra. E Deus quer usar a tua vida. O Espírito Santo quer nos batizar no amor. Eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas que podem vir no teu coração agora, que você pode estar pensando: eu poderia estar ministrando o Evangelho para essa pessoa, mas eu não tenho feito isso, porque ainda tem tantas coisas que prendem meu coração. Mas nessa noite o Senhor quer libertar você. O Senhor quer libertar a tua vida. O Senhor quer usar a tua vida como usou a vida de Paulo. Paulo, que foi um testemunho da morte de Estevão.
Estava lá junto, quando o primeiro mártir da igreja morreu, Estevão. A palavra diz que Saulo, que ainda não era Paulo, estava indo prender aqueles que tinham a fé cristã. Mas teve um dia que ele teve uma experiência com Jesus. Uma luz veio sobre ele. E essa luz tornou-ele cego para as coisas do mundo. A palavra diz que ele ficou alguns dias cego. Até que ele foi e recebeu uma oração de um homem de Deus. E agora ele começou a ver as coisas diferentes. Agora ele já não era mais Saulo, ele era Paulo. O nome dele ainda não tinha sido mudado, mas o seu coração tinha sido mudado. Agora aquele homem que era um matador de cristãos se tornou o maior evangelista de todos os tempos. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um homem que quando teve essa experiência com Jesus, as pessoas olharam para ele, é Saulo, vamos matá-lo, porque ele veio nos matar. As pessoas ainda não tinham entendimento quem ele era, porque ele já não era mais aquela pessoa. As pessoas a partir dessa noite vão olhar para você e vão dizer, é ela ainda, ele ainda, mas dentro de você já não é mais a mesma pessoa. Você já não vai olhar as situações da mesma forma. Você vai olhar com um olhar de misericórdia, um olhar de generosidade, um olhar de amor, um olhar de graça. Você vai, de repente, hoje o Senhor Espírito Santo vai lembrar você de uma situação e você vai falar, Senhor, eu vou resolver essa situação. Talvez pessoas que não estão vindo à igreja, passa por você. Passa por mim. Eu sei do irmão, queridos. Continue com os olhos fechados, eu estou terminando. Eu sei do irmão que se ele sabe que eu estou naquele lugar, ele foge. Eu não sei. Eu amo ele demais, mas talvez alguma coisa exista aí. Nós precisamos, queridos, ser batizados nesse amor. E nessa noite o Senhor vai transformar a tua vida. E vai transformar você e sua família em um farol para as outras casas, outras famílias. Homens da Betel, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, possam olhar para nós e ver o caráter de Cristo em nós. Homens que não se envolvem em piadas, homens que não se envolvem em questões que desagradam ao Senhor, mas homens que as pessoas olhem para nós e digam, eu quero ser como essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. O Senhor já tem nos apresentado qual é a nossa missão. E nessa noite nós queremos ser pessoas livres. Livres. Vem libertando, Senhor. Vem perdoando. Vem curando. Espírito Santo, eu te peço, vem sobre nós. Sobre cada um. Aquele que está aqui nessa noite. E deseja, Senhor, se posicionar ante o Evangelho. Assim como os apóstolos fizeram, Senhor. Abandonar tudo, abrir mão de tudo.
Dizer, Senhor, eu quero abrir mão de tudo a partir dessa noite. Jovem, adolescente, homem e mulher que está aqui, todos nós. Possamos falar de coração, Senhor, eu quero abrir mão de tudo, de tudo. Tudo que me atrapalha, tudo que me afasta de Ti. Eu quero começar algo novo a partir desta noite, Senhor. Se o Ministério Louvor puder subir aqui para a gente terminar, queridos. Continue com os olhos fechados. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Aquilo que não ficou claro aqui, que o Espírito Santo possa ministrar a você.